Bianca, uma menina de 17 anos que havia acabado de finalizar o ensino médio e tinha planos de estudar psicologia em uma faculdade comunitária no próximo outono. Mas infelizmente não pôde realizar seus planos. Na verdade, não só o plano. Ela não conseguiu realizar mais nada em sua vida, pois Bianca teve sua vida interrompida por alguém que conhecia e tinha sentimentos. E além de ter sua vida interrompida, teve suas fotos pós-morte divulgadas. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje, em mais uma sexta-feira macabra, trouxe o caso de Bianca Devins para vocês. Bianca era uma garota de 17 anos de Utica, em Nova York, que foi assassinada em 14 de julho por um suposto assassino que possivelmente foi alimentado por uma raiva ciumenta. Mais do que matá-la, o assassino postou fotos do corpo de Bianca nas redes sociais. E se você já se interessou por esse caso e quer ter certeza que não vai perder mais nenhum caso como esse, se inscreva agora no nosso canal e clique no sininho para ser avisado de todos os vídeos e deixe o like para nos incentivar a trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. E vamos ao caso. Bianca Michelle Devins era uma menina de 17 anos que havia finalizado o ensino médio e ansiosa por iniciar sua faculdade de psicologia. Vista por todos como uma menina doce e feliz, muito sociável, possuía muitos amigos, costumava ir a festas e beber. Por não possuir nenhuma inimizade declarada, não havia nenhuma suspeita de quem pudesse querer mal a ela. Bianca era fascinada pela internet e a maior parte do seu tempo era dedicado a postagens curtidas, comentários, montagens com fotos e criação de conteúdos. As notícias divulgavam que Bianca era uma Instagrammer, que era muito famosa por suas postagens no Instagram, com mais de 150 mil seguidores. Porém, a realidade não era bem essa. Bianca, apesar de possuir muitos seguidores, não chegava a ser considerada famosa, pois na verdade ela ganhou muitos seguidores após o fatídico acontecimento. Então podemos dizer que somente após sua morte que as pessoas começaram a segui-la, pois antes do acontecido, ela possuía menos de 900 seguidores. Então, na verdade, as notícias da época que noticiavam que uma influencer foi morta, uma Instagrammer foi assassinada, não são tão verdadeiras. Na verdade, a menina era mais conhecida em fóruns que são comunidades online, onde as pessoas postam sobre assuntos específicos, sejam eles bons ou ruins. Algumas comunidades incentivam até mesmo bate-papos ilegais. Ela também participava de um grupo da Discord, que era um chat parecido com o WhatsApp, porém onde cabem mais pessoas para discussões, incluindo pessoas que não estão na sua lista de amigos, possuindo um link para qualquer pessoa que quiser entrar e participar desse papo, conseguir. E esse grupo que Bianca participava tinha em torno de 50 pessoas, dentre elas muitos conhecidos, mas também muitas pessoas desconhecidas. Bianca utilizava as redes sociais desde os 14 anos de idade. E nesses anos, muitos de seus seguidores tornaram-se amigos virtuais e reais por sua beleza. Algumas pessoas seguiam seu perfil buscando algum contato mais íntimo. Não sabemos se Bianca gostava e buscava toda essa atenção que seus seguidores dispensavam a ela. Mas ela gostava, sim, de manter seus seguidores sempre ativos e interessados, interagindo com cada uma de suas ações. Havia alguns seguidores que a idolatravam. Em algumas de suas postagens e comentários, percebe-se que ela gostava dessa relação, onde era o centro das atenções desses meninos, e parecia querer manter este vínculo de idólatra e idolatrada. Dentre seus seguidores, havia um específico que chamou a atenção de Bianca, um jovem de 21 anos identificado como Brandon Clark. Brandon também era um rapaz muito ativo nas redes sociais, mas era bem depressivo e enfrentou várias crises familiares. Seu pai foi preso por manter a esposa, a mãe de Brandon, como refém em sua própria casa, ameaçando a matá-la com uma faca. A ameaça consistia em cortar sua garganta e logo após tirar a própria vida.
Não temos certeza se Brandon estava ou não em casa nesse momento, mas ficou ciente do acontecido. Brandon tinha apenas 12 anos na época e, como qualquer criança, com certeza ficou extremamente traumatizado com o acontecimento. Aos 16 anos, Brandon abandonou os estudos, sempre mostrando comportamento obsessivo-compulsivo e levando uma vida conturbada. Aos 21 anos, encontrou Bianca em seu perfil e mostrou interesse por ela. A princípio, era apenas mais um seguidor, mas acabou estreitando os laços com a menina. Chegaram a se encontrar pessoalmente, mas a todo momento que era questionada sobre o status do relacionamento com Brandon, Bianca afirmava que os dois eram apenas bons amigos. Mas esse status não agradava muito a Brandon, que mostrava nitidamente que queria ser o namorado da menina. Para a irmã de Bianca, Brandon era considerado um amigo da família ao qual eles confiavam. Isso queria dizer que toda a família já conhecia Brandon e tinha alguma relação positiva com ele. Algumas especulações e notícias da época afirmavam que Brandon e Bianca se conheceram apenas 2 meses antes do acontecimento fatal. Mas de acordo com o que a irmã de Bianca disse, que o rapaz seria um amigo de confiança da família, faz com que possamos repensar essas datas divulgadas aí pela imprensa. Porém, algumas notícias ainda divulgam que o rapaz era um stalker obsessivo que perdeu a cabeça e fez o que fez. Mas pelos comentários de Bianca e da própria irmã, vemos que não é bem isso. Em 2016, Brandon foi acusado de assédio e isso entrou para sua ficha criminal, pois acabou sendo preso. Não temos muitas informações sobre esse crime, mas já percebemos que as tendências que ele possuía não eram boas. Brandon nutria uma paixão por Bianca. O contato entre os dois se estreitava cada vez mais e as conversas e encontros ficavam mais frequentes, a ponto dos dois marcarem para ir até um show que aconteceria na cidade de Nova York. Brandon marcou de buscar Bianca de carro, já que era um local distante. Porém, de última hora, Bianca decidiu desmarcar com Brandon e ir ao show com outra pessoa. Não se sabe o que motivou Bianca a desmarcar com Brandon e ir acompanhada de outro rapaz, mas isso despertou o ciúme de Brandon. Em algumas matérias afirmou-se que Bianca teria ido ao show com Brandon e que lá ela beijou outro rapaz, o que despertou a ira do menino. Porém, a versão dela ter ido ao show com outro faz mais sentido, pois em um dos stories de Brandon, ele posta algo que insinua que ele estaria indo ao show sozinho e não acompanhado. Os stories do rapaz davam indício que ele já foi preparado para o show com a intenção de cometer um crime, pois ele posta uma frase dizendo: "Eu estou pronto". E ao fundo toca uma música de Eminem, que narra a história de um homem que tinha uma obsessão por uma mulher e que se sente ignorado por ela. Resolve então matar a namorada e logo depois se matar. Ao chegar ao show que ocorreu em 13 de julho de 2019, Brandon encontrou Bianca com o rapaz. Eles agiam de forma íntima e estavam se beijando. Algumas pessoas afirmavam que Bianca sabia que Brandon estava no local e ela estaria provocando o rapaz com esse encontro amoroso. Outras afirmam que ela apenas estava vivendo sua própria vida, já que os dois não tinham nenhuma relação séria. Não se sabe o que aconteceu no show, mas no final, Bianca aceitou voltar com Brandon de carro para casa. Porém, no meio do caminho, Brandon desviou e, ao invés de levar Bianca para casa, ele dirigiu para uma rua sem saída e a matou com golpes de faca no pescoço, em meio ao matagal. Em seguida, postou as fotos dela morta no Instagram, no Discord e em todas as redes sociais que a menina fazia parte, com a seguinte frase: "Me desculpem, mas vocês terão que encontrar outra pessoa para idolatrar." As pessoas então começaram a ver as fotos sem entender o que estava acontecendo. Algumas delas acionaram a polícia, enquanto outras acharam que era apenas uma piada para receber likes e comentários. Afinal, a postagem estava no próprio Instagram, no próprio Discord da menina.
mas por fim foi confirmado que a morte era uma infeliz realidade. Brandon, após matar Bianca, cobriu seu corpo com uma lona e ligou para a polícia avisando do crime cometido. Quando as autoridades chegaram à cena do crime, após as 7h20 da manhã, ele se apunhalou no pescoço, mas foi desarmado rapidamente. Em maio e junho de 2019, ele procurou na internet maneiras de engasgar ou se enforcar, junto com informações sobre a artéria carótida. Essas informações foram encontradas em seus históricos de navegação. Mas enfim, um dia depois, após a cirurgia de emergência, ele foi acusado de matar Devins. Brandon Andrew Clark se declarou inocente da acusação de assassinato em segundo grau no final de julho de 2019. Porém, em fevereiro de 2020, ele mudou sua confissão para culpado. A sentença de Brandon foi adiada devido à pandemia de Covid-19, durante a qual ele tentou retirar seu apelo. Um juiz negou esta moção em razão de sua admissão prévia de ter cometido homicídio. Quando Brandon aceitou o acordo no tribunal, ele disse que sabia que Bianca não merecia o que aconteceu com ela, mas que não podia desfazer o que havia feito, por mais que ele quisesse, e precisava enfrentar isso. Ele pediu desculpas a todas as pessoas que a conheceram e a amaram, e todos aqueles que foram afetados por sua morte. Em uma última análise, em 16 de março de 2021, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Portanto, hoje ele está encarcerado no Centro Correcional Ática de Segurança Máxima, na Exchange Street Road. Brandon só se tornará elegível para a liberdade condicional em 10 de julho de 2044. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Mais um caso terrível que destruiu uma vida inocente nas mãos de uma pessoa desequilibrada e obcecada por sua vítima, que não se contentou apenas em matá-la, mas expôs a foto de seu corpo para que todos os que a amavam pudessem sofrer como ele julga ter sofrido ao vê-la beijando outro rapaz. As fotos de sua morte viralizaram, o que destruiu ainda mais a mente e a vida de seus familiares. Um adendo sobre o caso é que depois de tentar se machucar, Brandon se deitou sobre uma lona verde que estava no chão, a alguma distância, e o oficial imediatamente notou o cabelo castanho saindo de baixo da lona que era de Bianca. E aí foi quando ele perguntou onde estava a mulher ferida. Brandon avisou que a mulher estava sob a lona e começou a puxar um telefone celular. Foi nessa época que se acredita que Brandon tirou fotos de si mesmo deitado sobre a mulher, a Bianca, a mulher que faleceu. Chocante e cruel o que uma mente doentia pode fazer com a vida de outra pessoa. Bem, eu vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez a cada um de vocês que nos assistiu até o final e dizer o quanto isso é importante para nós, pois tudo que fazemos do início ao fim é com muita dedicação. Não esqueça que temos um encontro marcado novamente aqui na próxima sexta-feira, só você e eu. Uma ótima semana a todos vocês.